Estarmos aqui nessa manhã mais uma vez e eu queria compartilhar hoje sobre confiando em Deus no meio da escuridão. Confiando em Deus no meio da escuridão. E eu queria falar hoje sobre Jó, uma resposta que Jó dá quando está no meio da escuridão. Em Jó 23, Jó capítulo 23, Jó ele responde aos seus amigos que o vêm criticando bastante, procurando culpá-lo pelo que está acontecendo com ele. Vocês se lembram que no livro de Jó, basicamente, essa disputa onde o diabo ele coloca para Deus que Jó só serve a Deus, porque ele tem tudo. Ele tem riquezas, ele tem uma ótima família, 7 filhos, 3 filhas, ele tem saúde, e o diabo planeja destruir tudo isso, porque ele diz, na hora que o Jó não tiver nada disso, não tiver mais bens materiais, não tiver mais família, os filhos, não tiver mais saúde, ele vai te amaldiçoar. E o livro de Jó é isso, é essa síntese de uma amostra do sofrimento, da tragédia, das coisas que acontecem ao longo da vida e que nós não entendemos. E Jó é esse personagem, vamos assim dizer, demonstrativo do que acontece na humanidade, nas nossas vidas, na vida cotidiana de muitas pessoas. Claro que Jó, ele participa desse sofrimento numa dimensão possivelmente jamais vista na vida de qualquer pessoa, porque ele é simplesmente arrasado. Ele perde todos os bens, ele perde todos os filhos e ele perde toda a sua saúde. Ou seja, é tudo. Tudo na vida de Jó é perda. E ele está numa completa escuridão. E quando os amigos chegam, os primeiros 7 dias, vocês se lembram, eles ficam em completo silêncio. A miséria de Jó é tão grande e eles ficam tão arrasados com aquela cena grotesca de ver Jó cheio de feridas, de pus, ver aquele homem que tinha tudo e de repente não tem nada, completamente paupérrimo, sem saúde alguma, numa miséria absoluta, e aqueles amigos, os primeiros 7 dias, ficam em completo silêncio. E depois começam a falar, só que aí, em vez de ajudar, eles só pioram a situação. Porque aqueles amigos de Jó o criticam e dizem que tudo aquilo que está acontecendo é porque ele pecou. E nós sabemos que não foi esse o caso. Jó não sofreu aquilo que ele sofreu por pecado, porque ele fez alguma coisa. Em geral, nós pensamos que na vida as coisas são assim. Podem algumas coisas ser assim. Às vezes muitas situações da vida é causa e efeito. Aquilo que nós plantamos, nós semeamos. Muitas vezes é. Isso a Bíblia mostra também. Mas muitas vezes também não é. Às vezes não é causa e efeito. E o livro de Jó, o caso de Jó é esse caso exemplar, de que tudo o que aconteceu de ruim na vida de Jó não é porque ele fez alguma coisa de errado, não é porque ele pecou. Mas a Bíblia nos mostra claramente de que foi essa situação de disputa entre Deus e o diabo. Claro que o diabo não tem aqui esse poder de disputar contra Deus, ele é apenas uma criatura e Deus é Deus, mas ele lança no rosto de Deus de que Jó só o serve não porque ele o ama, mas porque ele já recebeu todos os benefícios que alguém poderia receber na vida. Riqueza, prosperidade, saúde, ótima família, tudo de bom e do melhor. E aí chegamos no capítulo 23 de Jó, onde Jó ele responde, dentre tantas respostas que nós encontramos no livro de Jó, numa delas, Jó responde no capítulo 23, falando dessa situação que ele se encontra. Ele começa logo a dizer, então Jó falou novamente, minha queixa hoje ainda é amarga, eu ainda me queixo com amargura e me esforço para não gemer.
E ele diz aqui, em outra tradução, na NVI, a mão dele, a mão de Deus é pesada, a despeito do meu gemido. Então, ele fala da sua queixa, da sua amargura, de se encontrar na sua situação. E hoje eu queria, assim, destacar o verso 17, que é o último verso desse capítulo 23, quando ele diz: a escuridão me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda parte. Por toda parte. A escuridão me cerca, há trevas densas e impenetráveis por toda parte. Ou seja, Jó, ele declara que ele está vivendo numa completa escuridão. E há muitas vezes momentos nas nossas vidas que nós vivemos em completa escuridão, em que nós não entendemos muita coisa, que nós não entendemos muitas coisas na vida, em que nós sofremos e muitas vezes sofremos sem entender a razão das situações que a gente está passando. E a gente não enxerga nada. Na tradução da mensagem diz lá, Jó diz: eu não enxergo um palmo na minha frente. Não enxergo nada, não vejo nada. Então, a gente precisa compreender de que Deus, pela sua graça, é esse Deus que fala conosco, é esse Deus que nos move nesse momento para a gente poder compreender a sua graça sobre nós em todas as situações. Então, Jó é essa pessoa que ele declara nesse capítulo 23 que, apesar de estar no meio da escuridão, quando ele diz: a escuridão me cerca, trevas densas, impenetráveis por toda parte, ele só vê escuridão. No meio da escuridão, então, ele declara várias coisas para nós que são espetaculares. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele fala é sobre a ausência de Deus no meio da escuridão. Ele diz no verso 3: se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus. Se ao menos eu soubesse, eu queria encontrar Deus para falar, ir num tribunal e falar com ele. Versos 8 a 10, ele diz: se vou para o leste, lá ele não está. Se eu sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. Então, assim, Jó fala que no meio da escuridão, Deus está ausente. Deus está escondido. Ele não o encontra. Deus não o encontra. Jó não encontra Deus no meio de tudo isso. Então, assim, é interessante essa parte, porque quantas vezes nós oramos no meio das provações, de tribulações severas, e parece que tem um teto de ferro, de bronze, em cima de nós, que parece que as nossas orações não passam do teto. Onde nós oramos, clamamos, buscamos a Deus e não há resposta, há apenas silêncio, há ausência. Parece que Deus nos abandonou. Todos nós aqui, eu creio que nós já passamos por essa sensação e por essas experiências, de que parece que Deus nos abandonou, de que parece que Deus silenciou, que parece que Deus está oculto, está escondido. E aí a gente encontra no livro de Jó, Jó dizendo de forma muito clara para nós dessa ausência, mas aí no finalzinho do verso 10 ele diz: mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Ou seja, Deus conhece o meu caminho, Deus conhece o meu andar, Deus conhece a minha vida, Deus sabe por onde eu estou andando. Eu posso estar no meio do escuro, eu posso estar no meio da escuridão, pode ser só trevas, eu só vejo trevas, mas ele conhece o caminho, ou seja, ele está me guiando. Deus está me guiando. E para onde é que ele está me guiando? E aí Jó diz: quando ele me provar, verso 10 até o verso 12, que é o segundo ponto, Jó fala do que precisamos fazer na hora de passar por essas grandes provações, de passar por essa grande escuridão. O que é que temos que fazer? Aí ele diz: quando ele me provar, sairei puro como ouro. Deus, em síntese, Jó está dizendo, a provação
toda essa provação, essa escuridão, essa ausência, essa situação de desespero, tudo isso é para que sejamos purificados como o ouro é purificado. E é interessante quando Pedro fala lá, né, nas suas epístolas, e Pedro fala na sua epístola, em 1 Pedro, que nós temos que ser purificados como ouro. Eu não sei, mas pode ser que Pedro tenha pego essa situação de sermos purificados como ouro aqui de Jó. E claro que Pedro passa por essa própria experiência, né? Pedro passou por essa experiência de ser purificado como ouro. Ao negar Jesus, ao passar por uma profunda amargura, tristeza de alma, saber que tinha traído Jesus, o Filho de Deus, aquele com quem ele conviveu 3 anos, com quem viveu 3 anos. Pedro nega. Pedro passou pela prova de fogo e ele diz: eu fui purificado. Deus me purificou como purifica o ouro. E Jó diz a mesma coisa. Quando ele me provar, eu sairei puro como ouro. Então, todas as provações, isso aqui é importante, gente. Todas as provações nas nossas vidas é para a nossa purificação. E aí ele diz: o que é que ele fez no meio da escuridão? Ele diz: pois eu permaneci nos caminhos de Deus. Por isso que o diabo jamais conseguiu que Jó amaldiçoasse Deus, mesmo no meio dessa profunda escuridão, mesmo no meio dessa profunda miséria. Ele diz: eu permaneci nos caminhos de Deus. Eu segui os seus passos. Eu nunca me desviei. Olha só essa declaração de Jó: eu nunca me desviei. Não me afastei dos seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Que ao alimento diário. Então, assim, é algo tremendo quando a gente vê Jó com essas declarações de que ele se alimentou da palavra dele, de que ele se alimentou da palavra de Deus, de que ele não se desviou, de que ele seguiu os passos, o caminho de Deus, permaneceu nos caminhos de Deus, que ele jamais se afastou, e mesmo em meio à escuridão. Então, isso o diabo não pôde tirar de Jó, a sua firmeza, a fidelidade de Deus para com Deus na hora de passar pelo fogo. Então, em primeiro lugar, Jó fala dessa ausência de Deus, mas ele diz: mas no meio da ausência de Deus, ele sabe por onde eu ando. Ou seja, ele continua me guiando. Segundo lugar, Jó diz: tudo isso, toda essa provação, é para que a gente possa ser provado como ouro e ser purificado como ouro. Em terceiro lugar, Jó diz: ele fala da soberania de Deus sobre nossas vidas quando ele diz, no versos 13 e 14, aqui de Jó 23, mas quando Deus toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Presta atenção no que é que Jó diz agora. Portanto, Deus fará comigo tudo o que planejou. Deus controla o meu destino. Que declaração de fé de Jó aqui nos versos 13 e 14. Mas quando Deus, vou repetir, mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Quem é que pode mudar Deus? Ele é soberano. Deus é soberano. Quem é que pode argumentar com ele, não é verdade? Então, ele faz o que quer e quando quer. Nós não entendemos, gente. No meio da escuridão, no meio das trevas, no meio das provações difíceis da vida, muitas vezes nós não entendemos. Na maioria das vezes não entendemos nada. E aí Jó diz: ele, Deus, vai levar a cabo o que decidiu sobre mim e o que mais decidi fazer. Ou seja, Jó está dizendo aqui numa declaração de fé tremenda: Deus, ele tem a minha vida em suas mãos. Ele já sabe o meu futuro. Ele já decidiu o que é que vai fazer comigo. Ele já decidiu o que vai fazer com a minha vida. Então, assim, gente, que a gente creia na soberania de Deus. Mesmo no meio das dificuldades, das provações, de densas trevas, de profundas provações, quando você não entende nada, saiba de uma coisa: creia. Mas não é crer apenas por crer. Creia porque ele é soberano. Porque ele faz o que quer e quando quer.
porque ele leva a cabo o que já decidiu sobre nós, sobre nossas vidas. E o que ele vai decidir ainda, Jó diz, ainda que Deus decida algumas coisas sobre o meu futuro, não importa, ele já decidiu. Ou seja, de uma certa forma, é dizer como Paulo, a minha vida não me pertence mais. Não pertence mais a mim. A minha vida pertence a Deus. A minha vida está totalmente entregue nas mãos dele. Então, Jó faz essas declarações de fé, e aí depois, no final, ele fala, nos versos 15 a 17, sobre a nossa desconfiança de Deus, mesmo no meio de declarações de fé, e isso é interessante, porque os salmistas faziam muito isso também, é o que Walter Brueggemann, que é um especialista em Velho Testamento, ele gostava de dizer que os salmos, eles muitas vezes são salmos de orientação, mas também mostram a nossa desorientação. E tudo isso, orientação, desorientação, é para que a gente seja reorientado. E Jó não é diferente. Nos versos 15 a 17, ele diz, não é de admirar que eu me apavore em sua presença. Jó, diante da grandeza de Deus, diante da soberania de Deus, ele diz, não é de admirar que eu me apavore na sua presença. Quando eu penso nisso, eu entro em pânico, porque ele diz, é como se ele dissesse assim, gente, eu não tenho controle de nada. Deus fez o meu coração desfalecer, o Todo-Poderoso me encheu de medo. A escuridão me cerca e há trevas densas e impenetráveis por toda parte. Então, assim, ele, ao mesmo tempo, ele tem essa desorientação aqui, que é momentânea, que é uma desorientação que acontece. Às vezes você está, por exemplo, num dia, quantas vezes num dia pode acontecer que de repente você está muito bem? Não é simples, não é ser bipolar, gente, não é bipolaridade, mas é no sentido de que a vida é assim. Às vezes você está bem, de repente vem aqueles sentimentos maus, vem aqueles sentimentos de desconfiança, e no fundo, a gente desconfia desse amor de Deus, dessa bondade de Deus. Muitas vezes a gente desconfia de Deus. Será que Deus está mesmo no controle? Será que está tudo certo? Será que é assim mesmo? Então, Jó diz que entra em pânico, ele se apavora. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê pelas declarações anteriores de Jó, é de que ele expressa aqui o seu medo, ele expressa aqui o seu pânico. Jó expressa o seu pânico. E, ao mesmo tempo, ele dá essas declarações de fé de que Deus já planejou tudo e que ele controla. Deus controla o meu destino. Ou seja, Jó, ele nos mostra a nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade. É que nós somos seres humanos, gente. Que ao longo de uma semana, ao longo do dia, a gente pode se preocupar, a gente pode ter medo, a gente pode se apavorar, pode uma hora entrar em pânico. E Deus continua no controle de tudo. Deus, eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Deus é o Deus que recebe os nossos medos e anseios. Até que chega uma hora, de repente, em que Ele nos acomoda nos seus braços, nos abraça e diz, olha, está tudo bem. Está tudo bem. Eu estou no controle de todas as coisas, como diz aqui, ele estou no controle do seu destino, eu estou no controle da sua vida. Então, gente, o livro de Jó 23 é tremendo, porque Jó fala de tudo, Jó fala dessa ausência de Deus, né? Se eu pudesse encontrar Deus, eu falaria com ele. Né? Eu vou para o leste, eu vou para o oeste, eu vou para o norte, eu vou para o sul, ele não está em lugar nenhum, mas ele sabe o caminho por onde eu ando. Ele sabe o caminho por onde eu ando. Jó fala que a gente pode estar na mais tremenda escuridão, na mais difícil provação, mas ele sabe qual é o propósito das provações. É que sejamos purificados como ouro.
E nessa hora da aprovação, ele diz, a gente não pode se desviar. Eu não me desviei, eu permaneci nos caminhos de Deus, não me afastei dos seus mandamentos, e eu dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Ele fala a importância da palavra. E por fim, Jó diz, sim, Deus é soberano. Ele toma a sua decisão e quem é que pode fazer ele mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto, ele vai fazer comigo tudo o que ele planejou, porque ele controla o meu destino. Toma essa palavra de Deus para hoje. E ainda que você se sinta como Jó, no final escreve, ele termina esse capítulo dizendo, olha, eu estou numa trevas, só há trevas, eu estou em pânico, eu estou apavorado com tudo isso. Eu me apavoro na presença de Deus, mas o apavoramento de Jó é na presença de Deus. E se lembre disso, eu me apavoro em sua presença. Ou seja, a gente pode desabafar com Deus sempre. Todos os nossos medos, todos os nossos receios, todos os nossos pânicos. Deus acolhe tudo, todo o nosso medo. Deus acolhe nossa tristeza, nossa depressão. Deus acolhe quando nós estamos apavorados. E Deus nos acolhe e nos ama mesmo assim. Ninguém é menos amado por Deus, mesmo que passe por momentos de pânico ou de apavoramento. Então, Deus já tem o destino traçado para todos nós. Deus é soberano e ele não muda nada sobre nossas vidas. E nós conhecemos a história de Jó. Quando ele fala essas palavras, ele não sabia o seu destino, do que iria acontecer no futuro. Mas nós sabemos que depois, Jó vê restaurada a sua casa, tem mais filhos, todos os seus bens são multiplicados. E Jó é tremendamente abençoado por Deus. E ele vê um destino tremendo, fantástico na sua vida. Nem sempre assim foi com todo mundo, nem sempre assim acontece com todos. Jeremias mesmo não aconteceu assim. Jeremias passou por todas as dificuldades que ele passou e possivelmente morreu na miséria. No Egito, com aqueles refugiados que foram depois parar no Egito, refugiados e exilados por lá. Não acontece assim com todos, mas com Jó aconteceu. Uma coisa é certa, Deus sabe o nosso destino, Deus sabe o nosso futuro. E Deus, ele tem nossas vidas em suas mãos. Portanto, creiam, confiem, mesmo no meio da escuridão, das mais densas trevas. Deus está no meio das mais densas trevas. Essa semana, e com isso eu termino, eu estava vendo um testemunhozinho, um vídeo, alguns vão se lembrar aqui, da Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom, ela era holandesa, há um livro, ela escreveu o livro Refúgio Secreto, e no YouTube tem o vídeo do filme completo, quem quiser depois assistir, chama-se O Refúgio Secreto. E no final do filme ela aparece e ela fala uma frase que ficou muito conhecida, quando ela diz que no meio de toda a catástrofe, né, do nazismo, do Holocausto, ela diz, não há poço tão profundo que Deus não consiga alcançar. Não há poço tão profundo que Deus não consiga alcançar. Ou seja, não importa as trevas, o que ela quer dizer é que mesmo estando no Holocausto, não importa as trevas que elas passaram, que eles passaram no Holocausto, mesmo ali no meio daquele campo de concentração, Deus estava ali com ela, com a sua irmã e com a sua família e com aqueles que o buscaram. Então, não há poço tão profundo que Deus não consiga nos alcançar. Que Deus nos abençoe e que a bênção dele esteja sobre nós.